Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O seu, o meu e o nosso videocast sobre política. E é aquela política que mexe com a sua vida. É a política que vai lá no seu bolso, é a política que vai lá no buraco da sua rua, é a política que te faz entender o que você pode, de fato, exigir e de quem você pode cobrar. Por isso o nome, né? A gente está pegando semanalmente, entrevistando aqui atores políticos, pessoas que estão em mandato, que disputaram mandato, que falam sobre política, que são secretários de governo, para te perguntar. E aí, meu camarada, tá fazendo o quê? Você que está me vendo pelo YouTube e por um acaso cometeu aí o equívoco de ainda não se inscrever no canal, faz isso agora, é só clicar aí no sininho, clica no joinha e se inscreve no canal. Você que me vê pela PUC TV, daqui a pouco você vai para lá também, porque já conhece o nosso esquema, né? Meia horinha aqui, meia hora de conteúdo exclusivo e geralmente a melhor parte do programa lá no YouTube. E você já se inscreva também. Além disso, redes sociais estão aparecendo na tela, tem QR Code para ficar mais fácil a sua vida. E a gente continua aqui nosso bate-papo com as pessoas que estão movimentando o cenário político aqui em Goiânia e em Goiás de um modo geral. Meu convidado hoje é um camarada que eu conheço há bastante tempo, e isso depõe contra a minha idade, inclusive, porque eu lembro dele nos corredores da PUC. Não chegou a ser meu aluno, mas era aluno do curso do Direito e eu via lá com frequência. Ele é vereador de segundo mandato pela cidade de Goiânia, o moleque tem 31 anos, cara, foi eleito a primeira vez com 25, olha só. Já foi, peraí, deixa eu ver aqui. Presidente da Comissão Mista, representante da Câmara Municipal na Câmara de Deliberativa de Transportes Coletivos, autor de uma lei muito interessante que eu vou falar daqui a pouco. Inclusive é um tema que eu quero abordar com mais abrangência aqui no programa de hoje. E ele chama Lucas Quitão. Bem-vindo, Lucas. Um prazer receber você aqui no Tá Fazendo o Quê? Salve, mestre. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Professor Marcos Marinho, como você lembrou, amigos de longa data, né? Eu que já tive a oportunidade de te acompanhar em vários outros projetos. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui no Tá Fazendo o Quê? E estou à disposição de vocês. Vamos embora. Então, vamos começar com a pergunta tradicional, né? Final de ano, a Câmara tá ali naquele momento quase apagando as luzes. Você passou por uma eleição para deputado estadual, deputado federal esse ano. Deputado federal esse ano, bagunçou o seu coreto. E aí, agora? Tá fazendo o quê? Tá de férias já, Lucas? Nada. Fim de ano eu achei até que ia ter um tempo para descansar, porque foi uma campanha turbulenta, uma campanha bem diferente das outras. Uma campanha polarizada, tensa. E de lá para cá a gente ainda não teve tempo de descansar, né? Essa reta final aí do ano na Câmara também, nós tivemos muitas votações polêmicas, projetos de lei complementares do plano diretor, que a cidade dependia exclusivamente, os empreendedores, a geração de emprego. Eu costumava dizer que era o que ia destravar a cidade, né? Muitos alvarás pendentes, muitos usos dos solos pendentes, muitos empreendimentos sem aprovação de projetos, justamente aguardando Código de Edificação, parcelamento do solo, a lei ambiental, o Código de Posturas. Nosso tá uma novela, né, bicho? Já tem uma cara que tá mexicana, né, Marcão? Exatamente. E assim, o fim de ano também teve outras discussões polêmicas, como aquela ação do Supremo sobre a nova eleição ou não da mesa, né? E nós vamos ter a palavra final do Supremo Tribunal no julgamento da ação, e aí a gente vai saber se nós devemos ou não fazer uma nova eleição. E eu, particularmente, se acompanhou de perto, eu acho que o nosso telespectador também, eu fui o único vereador contra o terceiro mandato do atual presidente, justamente por ferir os precedentes do Supremo e a própria Constituição, né, que foi a métrica para poder barrar, por exemplo, o Alcolumbre e o Maia naquela possível terceiro mandato, né? E também de lá para cá outras polêmicas, né, como aquela situação dos CACs, a Castelo Branco, Iris Rezende e tal. Então foi bem movimentado esse fim de ano. Algumas polêmicas realmente relevantes e outra fuleiragem para ocupar a pauta, né? Porque essa história de debater nome de rua, não, honestamente, para mim não dava ali, Lucas. Desculpa, mas não dava. Agora, só para o pessoal entender, pessoal, é o seguinte: aqui em Goiânia, nós estamos em Goiânia, quem está vendo a gente no YouTube, em outros lugares do país, a gente está em Goiânia, e temos uma situação aqui interessante, que é o presidente da Câmara Municipal, a quem o Lucas estava se referindo, ele já foi eleito para 2 mandatos de presidente da Câmara, da mesa, e geralmente mandatos de 2 anos. Seria o teto.
tá rolando aí uma situação dele poder concorrer ao terceiro mandato, que inclusive já concorreu e já foi eleito antecipadamente, bem bolado que eu nunca tinha visto ainda. Só que tem uma ação no Supremo para barrar essa terceira reeleição. O homem quer pedir música no Fantástico. E aí o Lucas já comentou aqui que ele foi contra esse terceiro mandato e explicou aqui o motivo de ser contrário a isso. Em relação a plano diretor, para quem não sabe, plano diretor é o documento que autoriza você construir ou não na cidade, que distribui o solo para saber onde dá para fazer o quê, para onde vai crescer, para onde não vai. Toda cidade tem isso e sempre é uma polêmica danada, porque é uma série de interesses que estão ali na luta. Você está lutando já na Câmara há 4 anos, mais 6 anos, né? São 2 mandatos já que você está aí pleiteando o seu espaço, crescendo ali dentro e batalhando por pautas das mais diversas possíveis. O que tem sido a marca do vereador Lucas Quitão nesses 6 anos, desse 1 mandato e meio, Lucas? Marcão, acho que desde o começo a principal pauta nossa é a geração de emprego, né? Tanto que quanto mais o tempo passa, mais a necessidade de gerar emprego fica clara aqui, principalmente em Goiânia, que infelizmente não foi a cidade que pensou em se industrializar lá atrás, de incentivar o comércio, né? Nós tivemos gestores que se preocupavam com outros pontos. Enquanto isso, Senador Canedo, Aparecida, outras grandes cidades foram se desenvolvendo, né, do ponto de vista do setor produtivo. E com ele vem os benefícios de gerar emprego, de distribuir renda, né? E isso, para mim, tem impacto até na segurança pública, na educação, na saúde, né? Então, hoje, o desafio de Goiânia é esse. E o meu mandato é norteado justamente pelos problemas, né? Eu vou atacar o que a cidade precisa. Hoje é geração de emprego. E aí, por trás dela, vem a luta que também, para mim, anda junto, é contra o aumento de impostos, que foi também uma bandeira do nosso mandato desde o início. Sempre votei contra o aumento do IPTU, por exemplo. Você lembrou bem que eu fui o representante da Câmara lá na CDTC, né? Para o nosso telespectador entender. É lá, gente, que votavam os aumentos da passagem do transporte coletivo, que é a Câmara Deliberativa do Transporte. Conseguimos manter e não deixar aumentar o valor da tarifa por 2 vezes, né? E viemos trabalhando juntamente também com tudo isso a situação da desburocratização, que é o que também trava o empreendedor, o empreendedorismo, a geração de empregos, novos postos de trabalho, né? Que é um problema do Brasil como um todo, mas que, como toda grande cidade também, passa por isso. E, por outro lado, eu tenho como vereador mais novo ainda, né? Desde a legislatura passada, e nessa, com um diferencial, o vereador mais novo homem, que nós temos, a Gabriela, que é mais nova e mulher. E aí eu tenho o desafio de trazer para a Câmara pautas que outros vereadores, às vezes de idade, de uma corrente mais conservadora, não enfrentaria. E aí, de cara, eu coloco aqui a pauta da cannabis medicinal. Que era justamente o tema que eu queria falar contigo. Te furei. Não, você me furou, mas é bom que já traz para a mesa logo. Cara, eu acho muito importante a gente debater com seriedade o uso da cannabis no trato medicinal em várias doenças, né? Em várias situações. Isso está comprovado já, isso não é da voz da minha cabeça, isso já tem estudo pra caramba. E você é o cara que está pleiteando de fato, que está trabalhando essa pauta aqui em Goiânia. Vamos lembrar? Goiânia, Goiás, conservador pra caramba, galera meio tensa. Como é que é essa luta, cara? Por que você entrou nessa pauta? Foi inicialmente por uma amiga que tinha problemas familiares, né, com o irmão, que sofria muito. E aí eu fui ver que além do autismo, por exemplo, que era o caso dela, outras enfermidades poderiam ser tratadas com a cannabis. E aí eu comecei a conhecer, por exemplo, associações de uma grande amiga hoje em dia, que é de uma associação de mães com filhos da síndrome congênita de Zika, né, que não se desenvolvem o cognitivo ali, e aí a cannabis medicinal pode ajudar nesse desenvolvimento, como pode também dar uma qualidade de vida para os autistas, as crianças, principalmente que sofrem de ataques de epilepsia, são facilmente tratadas e diagnosticadas uma melhora depois do uso. E aí eu fui entendendo. Fibromialgia também. Fibromialgia, depressão, ansiedade. Tem uma série de situações. Parkinson, Alzheimer, inclusive casos emblemáticos no Brasil, né? O caso, por exemplo, do Curando Ivo, né? O seu Ivo, que foi até para o programa da Fátima, contar a própria história, que o filho resolveu estudar essa medicina e acabou evoluindo muito. Tem uma associação hoje, que é a Associação Curando Ivo,
do filho, Felipe Suzin, que cresceu juntamente com a Agape, que é uma outra grande associação aqui do estado. E nós temos também hoje a Soul Cannabis, que é uma outra grande já de Anápolis, que pegou um trabalho em andamento de um outro estudioso lá da fitoterapia, que é o Derek, inclusive manda um abraço para ele. Então todos esses protagonistas, Marcos, me ajudaram a propor políticas públicas que, como você bem falou, de um assunto polêmico, né, um pouco de preconceito também, desconhecimento. Só que lá no fundo tem essa parte boa, de um diagnóstico fácil e de uma melhora notável. Então tudo isso fez com que eu quebrasse essa resistência lá na Câmara. Né? Dos meus, hoje são 3 grandes projetos de lei, 2 já são leis. O primeiro e mais importante, que coloca inclusive Goiânia como a única capital do Brasil com a obrigação de fornecer medicamentos à base da cannabis terapêutica de forma gratuita. Nenhuma outra capital faz isso. Bacana. Aqui em Goiânia faz, graças a esse apoio que eu tive dos médicos, dos cientistas. A própria UFG tem um trabalho muito bacana nessa área com a professora Reizinha, que faz um protocolo de sementes que dão segurança para o paciente, para as famílias, né, de um remédio sempre ali no mesmo linear, sadio e tal. E também dessas associações. A classe médica que já estuda, participou das audiências públicas, e a gente fez o outro grande projeto que já é lei, é o Dia da Cannabis Terapêutica, justamente para quebrar essa barreira do preconceito, né, do desconhecimento. E o outro que ainda está tramitando, que para mim também é de tamanho, é tão importante quanto os outros, que é o incentivo à pesquisa. Opa. É o que falta no Brasil de hoje, né? Para dizer, olha, eu, Prefeitura de Goiânia, vou reconhecer vocês, o UFG, as demais universidades, os outros estudiosos que queiram participar, né? Nós vamos incentivar isso, nós vamos poder, com recurso, com facilitação, né, de áreas, por exemplo. E aí, claro, todo esse trabalho que nós estamos falando esbarra em um marco regulatório que não existe, né? Que é omisso hoje na União. Nós precisamos que o Brasil discuta esse tema lá no Congresso, inclusive já tem um projeto de lei lá, o 399, salvo engano, de 2009, Marcão, que desde lá não conseguiu ser aprovado, apesar de ter caminhado. Nós tivemos uma participação efetiva nessa legislatura de alguns deputados federais goianos. Eu, inclusive, tratei muito tempo com o Zacarias Calil, que integrou a comissão. Que é médico, inclusive. Também. Médico, um estudioso, né? E viu que esse tema era extremamente importante e a classe médica estava apoiando as associações, pacientes, familiares, mas o projeto só caminhou na comissão da Câmara dos Deputados depois que o agro viu o impacto econômico disso, que é outro ponto que eu chamo a atenção de nós goianos. Nós não vamos só ajudar as famílias, os pacientes, nós não vamos só dar qualidade de vida e dignidade para esse povo. Inclusive é um direito constitucional, né? Exatamente. E tem gente brigando na justiça para ter isso, que não precisaria. Né, mas a gente está esbarrando nesse progresso dessa discussão, assim dizendo, né? E o outro ponto que eu chamo a atenção é o impacto econômico que o Estado pode ter com esse. Pode ser a segunda soja para o Estado de Goiás, sabe? Na geração de emprego. E já tem uma referência evidenciada que é a Califórnia dos Estados Unidos. Exato. Tá aqui recente uma pesquisa desse mês da Forbes, colocando assim uma arrecadação trilionária nas áreas que foram produzido cânhamo e a cannabis terapêutica. Nós não estamos falando de nada de droga, Marcos. Sim. Né? Nós estamos falando da indústria têxtil. Com a fibra da cannabis, você substitui o algodão, você substitui o amianto para fazer telha, você substitui outros itens para fazer corda de náutica, um monte de coisa, além de construções já com cannabis. Caramba. Substitui alvenaria. E o principal, né, assim, até pneu já estão fazendo e tal, e que é a medicina, e aí, além disso, indústria alimentícia em geral. Que eu acho que por Goiás estar geograficamente bem posicionado, a gente tem sorte de ter terras férteis, uma estrutura tecnológica e de know-how de agricultura grande, que eu arrisco a dizer que pode ser a próxima soja para Goiás, se esse novo governo tiver essa prioridade, se o Congresso achar que é o momento. Eu penso que a gente tem que continuar falando sobre isso, mas vamos ter que falar daqui a pouco, porque agora aqui na PUC TV, intervalo rapidinho, volta, jogo rápido, e quem tá no YouTube já sabe, é só a vinheta passando e o pau quebrando aqui de novo. Um minutinho.
Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê de hoje, que terminou o primeiro bloco com uma pauta interessantíssima que merece destaque, merece ser debatida, que é o uso da cannabis medicinal para poder melhorar a qualidade de vida, a dignidade de vida de muitas pessoas que passam aí por diversas doenças. E para além disso, como o vereador Lucas trouxe, gera renda, gera riqueza para o Estado, para a sociedade. E aí, Lucas, você estava conversando aqui no intervalo, que existe aqui, por mais que ainda está muito restrito, né? A Anvisa liberou, como você me disse, um medicamento só, mas tem uma galera que faz artesanal, porque não dá para esperar que você vê um filho seu sofrendo, né? Sua mãe com fibromialgia sofrendo, você vai dar seu jeito. O brasileiro é bom para fazer jeito em tudo, não faria para salvar vidas? Faz. E faz um lance artesanal que, pelo que você estava me contando, tem estudos que comprovam que é até mais eficaz que o industrializado. Marcão, vamos lá. E eu tô me aventurando aqui, né? Entrando nessa questão mais científica e médica do assunto, né? O meu forte é planejar leis que atendam essas demandas, né? E tiro, inclusive, uma frase de um professor da universidade que dizia assim: a sociedade anda de elevador, as leis andam de escada, né? Sim. A nossa sociedade está bem à frente e eu, como legislador hoje, preciso acompanhar esse desenvolvimento dentro do que a gente tem já colocado aí, como principalmente referência à Constituição, né? E aí dentro dela a gente vem trabalhando aqui no município. Pegando lá do começo da sua fala, a Anvisa já liberou mais de um medicamento, mas assim, muito padronizados, né? O que entra em discussão é o percentual de CBD e de THC, que são os canabinoides, né? A planta da cannabis medicinal, ela tem mais de 200 canabinoides. Então o corpo vai, dependendo da enfermidade, precisar de um ou de outro, né? Entendi. Como, por exemplo, o remédio vendido nas farmácias hoje tem um uso muito mais direcionado para enfermidades específicas. Por exemplo, uma criança que está tendo ataque de epilepsia, ela precisa somente do CBD, que é, inclusive, o que não é alucinógeno, né? Pode ser plantado no cânhamo medicinal. Isso já poderia ser cultivado aqui no Brasil. Então, para essa enfermidade, o remédio da farmácia é o ideal. Para outras, por exemplo, o remédio das associações, que é esse artesanal que você bem lembrou, eles falam que ele é mais completo em canabinoides. Entendi. É o full espectro, né? Ele é um remédio feito da planta toda. Ou seja, ali naquele óleo vai ter todos os 200 e poucos canabinoides. E aí, já adentrando até na parte científica também, existem estudos que falam que o corpo humano tem um sistema endocannabinoide, assim como o sistema nervoso, né? Só que ele não é feito de estrutura, ele é de estímulos. E o sistema endocannabinoide, tanto que nós produzimos canabinoides no corpo, mais diferentes dos que tem na cannabis medicinal, na planta, né? E aí eles falam que o corpo vai sugar desse remédio com todos os compostos o que ele mais precisa, colocando em equilíbrio o sistema endocannabinoide. Tanto que falam que essas doenças, ansiedade, depressão, podem evoluir para doenças psiquiátricas, como grandes outras doenças. Então, se você equilibrar o seu sistema endocannabinoide a tempo, você vai ter uma vida melhor e tudo, né? Dormir melhor. Então, são os experimentos que já foram feitos com os estudos que, na maioria das vezes, são de fora, mas que o Brasil consome, né? A Europa está muito à frente, Estados Unidos, sim, Israel. Você acha que essa questão conservadora que tem tomado conta da política atual, elas põe um peso muito grande sobre essa pauta, Lucas? Você acha que está travando o debate? Com certeza, eu senti isso na Câmara. Apesar dos últimos projetos terem sido aprovados por unanimidade, antes disso foi o primeiro choque ali, né? Muitos vereadores mais conservadores, nossa, lá na igreja, como é que eu vou explicar? É remédio de maconha, como é que funciona? Vai liberar a droga? Os caras associam uma coisa com outra coisa que não tem nada a ver, né? Ninguém tá falando em liberar... Se bem que, na minha opinião, deveria ser uma pauta também, falar sobre a liberação da maconha recreativa. Aí, isso é outro debate. O que está debatendo aqui é o uso medicinal de uma planta, como há diversas outras plantas que são usadas medicinalmente. E por uma questão talvez de preconceito, de ignorância mesmo, a coisa é travada nesse primeiro embate, né? Parece que o cara não quer ter que explicar o todo.
Ele não quer correr o risco de alguém virar a cara pra ele. Ser mal interpretado. Pois é, mas você tá lesando a vida de quantos milhares de cidadãos, cara? Inclusive, o maior lema dessas associações que defendem o uso da cannabis medicinal é assim, não espere precisar para defender. Sim. Porque se for parar para ver nesse mundo de hoje, alguém nosso ou do nosso meio vai precisar. E esse preconceito existe, Marcão, por conta da falta de conhecimento. Tanto que eu acompanhei isso de perto. Ao longo das discussões, nós fizemos ali dezenas de audiências públicas. E aí eu convidava os vereadores, vereadoras, ia sempre um pai ou mãe ou o próprio paciente dar um depoimento. E aí esse preconceito, esse gelo vai sendo quebrado justamente quando vai vendo um caso próximo. Muitos vereadores chegavam em mim e diziam, olha, então, eu conheci um cara, ou então um parente meu precisou, alguém próximo. Cara, hoje é muito difícil uma família ou alguém que não conheça uma pessoa que passou ou está passando por um quadro de depressão. Depressão que é uma das indicações, inclusive, do uso do canabidiol. Então, assim, eu acho difícil a gente se manter, e eu gostei dessa analogia, né? A gente não tá nem no elevador, não, a gente tá num foguete enquanto sociedade, e a gente tá debatendo as coisas com leituras amarradas na costa de um cágado, irmão. Não dá pra continuar assim. E eu acho bacana pessoas jovens como você entrarem pra política pra trazer essa pauta. E falar em pessoas jovens, né? E aí outro ponto que eu acho bem interessante também da sua atuação, que desde que eu te conheço já há 1000 anos, você entrou para a política através de um grupo, né? Vocês formaram um grupo de jovens iguais a você que olharam para a política e perceberam que havia um espaço a ser desbravado ali. Fala pra galera como é que é essa dinâmica de fazer política de fato em grupo, cara. Magão, para mim é o que vai fazer com que a gente chegue longe, né? Pode não ser eu, mas que o nosso grupo vai chegar, que essa união dos jovens vai conseguir ocupar os espaços justamente por ter essa brecha, né? Esse gap aí. Muita gente olha para os nossos representantes hoje e não se sentem representados. Até esse é um dos motivos de eu ter sido candidato a deputado federal. Porque essas pautas que nós estamos tratando, redução de imposto, geração de emprego, desburocratização, cannabis terapêutica. Por exemplo, a questão da aposta do bet, né? Uhum. O bet nós estamos perdendo milhões de reais, porque todos os sites estão hospedados lá fora. Qual que é a dificuldade? Eu não entendi isso até hoje. Como é que tá tanta propaganda de bet na televisão, de aposta na televisão? Patrocina Série A do brasileiro. Cara, e continua com isso. Não, mas no Brasil o jogo é proibido. Aonde? Exato. Aí, outro caso, assim, nós estamos perdendo também milhões na questão dos cassinos. Qual que é o problema, gente? Põe lá vamos pegar o Congresso e vamos pautar o que o Brasil precisa discutir. Aonde nós estamos perdendo, aonde nós podemos ganhar, sabe? Nós temos que enfrentar de frente os problemas e sair só dessa pauta de costumes. Uhum. Dizer que eu sou cidadão de bem, que eu vou ficar em torno daquilo. O que você está levando para a mesa do brasileiro? Qual que é a oportunidade que você está oferecendo para ele, sabe? E dentro desse contexto, ainda já na política, eu continuo vendo que tem espaços. E lá atrás, no movimento estudantil, né, da onde nós começamos, na época eu fui coordenador do centro acadêmico da Universidade de Direito, ainda o CG, né? Ixi. Depois de PUC. E de lá a gente foi vendo, olha, aqui em Goiânia não tem vereador que representa esse nosso pensamento, essa nossa geração. Vamos enfrentar? Na Assembleia, vamos enfrentar, sabe? Sempre tentando dar um passo à frente, muitas das vezes não foi possível, né? Eu cheguei a ser, por exemplo, o secretário-geral do Conjuve. Tenho um orgulho danado de ter criado nessa nossa gestão o projeto do Passe Livre Estudantil, que resultou hoje numa política efetiva, né? O jovem de baixa renda em Goiás vai e volta da universidade, do seu curso técnico, da sua escola, sem pagar nada. Uhum. E isso, assim, é uma conquista nossa. Então, depois disso, a gente foi vendo, Marcão, que se a gente estiver nos espaços certos, a gente vai conseguir fazer o que a gente sonha, representando esse pessoal que está lá embaixo, às vezes, desiludido, né? Sem fé na política, e realmente está difícil ter fé. Mas por conta, na minha opinião, dos representantes que estão se perpetuando com a política antiga. E, infelizmente, não foi dessa vez. E o que me frustrou também foi que os velhos políticos, muitos se mantiveram. Então, assim, olha, tá todo mundo insatisfeito, mas os mesmos estão ficando, sabe? É outro questionamento que eu divido até com o nosso público. Não, O que está faltando, né? Isso é bacana, porque até eu tenho comentado muito, né, aqui no programa sobre essas questões.
E até no programa da semana passada, eu conversei com o vereador Paulo Henrique, você conhece lá, o Paulo Henrique da farmácia? Gente fina. Que é um lance meio bizarro, assim, as pessoas às vezes cobram alguma coisa dos políticos que elas não entendem o que pode, o que não pode, o que dá pra cobrar, o que não dá pra cobrar. Mas para além disso, reclamam, mas acabam sempre votando nas mesmas pessoas. Há uma explicação meio óbvia, que é a questão do desconhecimento dos novos, porque os novos geralmente não têm o mesmo espaço que os mais antigos. E aí é sempre um embate meio inglório, né? Você disputou uma eleição agora bem diferente da eleição para vereador, que você tinha disputado, uma eleição mais em nível macro, nível estadual. E você pode sentir, né? O peso que a falta de uma estrutura faz, não faz? Com certeza, assim, os fortes têm lá suas emendas já aplicadas, né, acordos em muitos municípios, muitos fechamentos políticos, um espaço majoritário em todo partido, em todo tempo de televisão, em todo fundo eleitoral. Então, assim, fica difícil do jovem, do novo chegar, nem falo só do jovem, mas do político que faz a nova política, a boa política, sabe? Uhum. Só que isso, na minha opinião, ela pode ser compensada na medida que a educação do eleitor muda, concorda? Sim. Uma vez eu fui chamado para discutir, como advogado, aquelas possíveis mudanças na regra eleitoral. O voto distritão, distrital misto. Todas aquelas hipóteses, Marcão, o poder econômico sobressairia. A influência religiosa sobressairia. Só não sobressairia a educação do eleitor. Porque se o eleitor estudar, tiver a par, acompanhar a política, ele vai fazer a sua boa escolha, independente desses aspectos. Concorda? Uhum. E aí eu retomo a uma discussão assim, que a gente tem que enfrentar também, sabe? Por que o eleitor não se envolve tanto? E o que vai acontecer depois disso tudo que o Brasil passa hoje? Eu acho que tem uma parte boa. Esses eleitores que hoje polarizaram, brigaram, estão ainda sem aceitar o resultado das urnas, esse cara, eu acho que ele vai amadurecer e vai começar a acompanhar a política, vai ver que tem outras formas, né? Que a discussão ela é mais o diálogo, da proposta, sabe? Eu acho que esse momento que o Brasil passa vai fazer bem lá na frente. Porque esse novo eleitor, que começou a acompanhar o processo agora, ele vai amadurecer e vai se inserir na política. Você entende, então, que a gente passou por um momento mais caótico, mas vai haver uma evolução. Exato. Só que nós vamos continuar esse debate, gente, lá no YouTube agora. Tem que dar um break aqui, encerrar aqui na PUC TV, você vai pegar o seu telefone, pega a câmera, vai no QR Code aqui, você vai direto pro nosso, pra continuação do programa, que tá bacana pra caramba com o Lucas Quitão. Vamos continuar o assunto, tem mais coisas interessantes a serem debatidas aqui hoje. Quero só aproveitar para lembrar, você quer anunciar aquilo Tá Fazendo o Quê? Tem um número de telefone aqui, é o WhatsApp do Elias. Dá um chaveco nele lá, bate um papo com a gente, que tem espaço para você se associar a essa marca, a essa imagem de um programa que realmente tá te mostrando o que é a boa política, o que se pode fazer de fato em prol da sociedade. Beleza? Lucas, guarda um minutinho, estamos caindo pro YouTube agora e o papo vai continuar ainda mais quente. Você que tá no YouTube, vai nem perceber. Bora lá. Olá, pessoas que vieram agora da PUC TV aqui pro YouTube, e você que já estava no YouTube, já se inscreveu aqui no canal, já anotou o telefone do Elias e vai querer anunciar com a gente também, vai querer botar aqui um totem seu, muito bonitão, com a sua marca, para se associar a esse programa, que é simplesmente o melhor, o maior, o mais novo também, inclusive, videocast sobre política. Tô hoje entrevistando meu amigo, vereador Lucas Quitão, que é do PSD aqui de Goiânia, Goiás. Primeiro bloco foi muito bacana em relação à pauta da cannabis medicinal. Eu quero que você depois pegue esse link e manda pra galera no WhatsApp, pra galera perder preconceito. Vidas podem ser salvas, a qualidade de vida de muita gente pode melhorar com um simples compartilhar de um bom conteúdo que você pode fazer para ajudar a sua tiazinha lá, o seu tiozinho a entender do que a gente está falando. Lucas, a gente terminou o primeiro bloco aqui do programa, você falando sobre a maneira que você enxerga uma evolução que o eleitor brasileiro vai sofrer agora por conta desse momento polêmico, tenso que a gente vivenciou em 2022. Você entende que isso vai acontecer a partir de novos movimentos sociais, a partir de uma releitura de si próprio, dos próprios partidos também, que são agentes desse processo de mudança? Porque assim, aí é um pouco da minha
O velho, ele é mais teimoso, né? Eu tenho mais dificuldade de achar que vai ser um movimento espontâneo de evolução, cara. Acho que tem que ter alguém pra direcionar essa bagaça, porque senão fica igual o gigante acordou em 2013, você lembra? Acordou, rumo, né? chutou tudo, fez um monte de cagada e dormiu de novo. Você acha que como é que vai ficar o papel dos agentes de transformação nessa evolução? Marcão, eu acho que é um pouco de cada. Eu não vejo hoje um líder nacional que consegue unir esses dois polos, né? E não falo só dos dois polos, principalmente o centro, que é o maior hoje, que também está mal representado, né? Que na verdade ninguém sabe quem é o representante do centro. Exato, exato. E nem nós mesmos, que às vezes estamos nesse centro buscando o equilíbrio, o diálogo, encontramos um direcionamento, justamente por estar nesse momento aí de tensão, né? Os dois polos brigando e tentando convencer, e os atores dos dois polos sempre falando para esse mesmo público, né? Então eu ainda acho que essa vai ser uma evolução natural do país, né? Nós vamos ter que aceitar a maioria dos votos, o novo governo, torcer para que ele dê certo, que esse também é um desafio que eu tento convencer diariamente quem ainda não aceitou. Independente de gostar ou não, vai ter que aceitar o novo governo e vai ter que torcer por ele, se for brasileiro. Tá no mesmo barco, né? Exato. Se der ruim, dá ruim pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, assim, esse processo vai fazer com que aquele cara que tá mais indignado vai passar a acompanhar melhor a situação, né? O que eu torço também para que esses canais de falsas notícias se minguem, justamente para poder instigar o eleitor a buscar uma informação verídica, né? A instigar ele próprio a verificar o que ele está lendo, sabe? A passar a acompanhar a política de verdade, não naquela bolha que costuma acontecer, né? Então, eu acho que com o passar dos anos, esse eleitor que chegou agora para o mundo político, ele vai entender melhor o jogo, né? E ele vai poder fazer melhores escolhas. Vai poder eleger parlamentares que ele acha que tem mais comprometimento com a pauta dele, né? Que são pessoas mais coerentes. Porque agora também, nesse cenário de polarização, o que mais tem é salvador da pátria. Pois é. E essa galera, Marcão, com certeza não vai dar conta de honrar os votos, porque quem votou nele esperava que ele fosse, né? Não vou longe não. A galera de 2000, eu lembro muito de 2018, quando o Bolsonaro vai eleito, ele vai eleito justamente nessa toada do cara que ia vir pra mudar todo o processo. Passou 4 anos, viu que ele não mudou nada. Que é impossível mudar. Eu acho... É bem isso que você falou. O cara que quer botar o sarrafo muito lá em cima, que ele vai fazer acontecer, é o primeiro que cai. Porque não tem como entregar, porque o processo é moroso, é burocrático e é complexo pra caramba. Agora tem um ponto, Lucas, você sendo um cara jovem e tendo esse contato com a juventude, tendo essa dinâmica da comunicação mais da web, né, usando as ferramentas mais modernas. Você tem percebido que essa nova geração, ela tá mais interessada, ela tá menos interessada? Ou pelo menos você tem conseguido atrair essa molecada pra pelo menos te escutar, cara? Marcão, em pontos, assim, depende muito do segmento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o novo primeiro eleitor, o eleitor de primeiro voto, nessa eleição, acho que ele teve um peso muito maior, né? Sim. É a primeira vez que ele... uma campanha pesada pra chamar a molecada pra votar. A primeira vez que eles foram à urna nesse volume. Isso já é bom. Agora, o que fundamentou essa ida deles? O meu medo é que eles se baseiem só no TikTok para entender de política. Nada contra o TikTok, pelo contrário, lá estão as personalidades do mundo, em geral, né? Mas acho que a política está muito além disso. Né? Eu falo isso porque eu vim do movimento estudantil, onde eu tive que aceitar as diferenças de cara. Quer dizer, eu discutia o futuro do centro acadêmico com um bolsista do ProUni, eu discutia com um milionário da advocacia, eu discutia com um time de futebol, né? Eu discutia com um esquerdista da UJS, eu discutia com... Então ali você aprende a fazer a boa política, que é essa, de ouvir as diferenças, de construir o diálogo, de buscar a melhor saída, né? E aquela outra frase emblemática, a política é a arte do possível. Como você falou, aquele que promete o céu, geralmente na política é o que tem uma vida menor, uma vida útil menor. Sim. E não é nem sendo pessimista, Marco. Pelo contrário, é porque eu tô lá dentro e tô vendo que tem chance sim de mudar, nós temos que acreditar nisso. E é inclusive o que me mantém na política. Eu vejo que tem condição de melhorar tudo. Só que depende desse jogo, do apoio popular, das boas escolhas, dos bons projetos. E isso só vai acontecer se o eleitor estiver participando, o cidadão estiver junto, sabe? Eu dou um exemplo claro para a gente já concluir essa discussão do município. O Código Tributário que resultou nesse aumento
desastroso aí de 45% mais a inflação no nosso IPTU, ele foi discutido no mesmo tempo no auditório do lado que estava abarrotado de gente discutindo o passaporte da vacinação. No auditório do passaporte, Marcão, tinha 500 pessoas. No do Código Tributário tinha eu mais uns 3, 4. Brigando. E eu falando, gente, isso aqui vai ter um resultado ruim para a cidade, vamos prestar atenção. Mas a gente foi ver o resultado disso só lá na frente. Então, assim, depende muito também da sociedade começar a escolher melhor as prioridades, sabe? Cara, você falou um lance bacana que eu já me angustia há um tempo, né? Porque eu já fiz até alguns comentários sobre isso. O esvaziamento desses movimentos sociais, de organização social. Por exemplo, o movimento estudantil. Cara, é inegável que o movimento estudantil, de um modo geral, ele perdeu muita força nos últimos anos, como perdeu o movimento sindical, como vários movimentos da sociedade civil, que eram mais organizados, foram esgarçando. E para mim, tá muito ligado ao que você falou. Você tinha ali espaços onde a política era obrigatoriamente feita, porque você tinha que debater com o cara a cara ali, e dentro do seu quintal ali, porque vocês estavam na mesma faculdade ou na mesma empresa. Esse esvaziamento desses movimentos sociais, você acha que contribui para esse afastamento, ou essa diminuição dos recursos de interpretação da política da sociedade? Porque assim, cara, você não tem onde se agrupar, se reunir, para debater, para entender, você vai continuar sendo alienado, na minha visão. Isso, é por isso que os grupos de WhatsApp, né, estão lá pipocando de especialistas de política, mas o mundo real está esvaziado. Pois é. Na minha opinião, a boa política é o interesse da cidadania, concorda? É você, por exemplo, ir na reunião do seu condomínio. Isso, para mim, é política, a boa política. Porque lá você vai se deparar com várias opiniões e vai construir uma solução. Né? Depois de muito diálogo, né? Debates, brigas, faz parte. Mas que saia uma solução dali. Ao contrário do que eu vejo hoje. Pessoas evitam esse bom diálogo justamente porque discordam, né? Discordar não faz sentido. Sim. Ah, não, eu não concordo com isso, eu vou para o lugar que não, uma coisa que é interessante, todo mundo concorde comigo, sabe? É que o lance do grupo, do WhatsApp, esses grupos, a galera tá mais focada, você mantém um certo egoísmo, né? Porque você geralmente tá num grupo onde o seu ego é satisfeito, né? O grupo da galera que pensa igual você pensa. Aí quando você é obrigado a debater com quem não pensa igual a você, eu acho que esse exemplo do condomínio, isso é muito bom, porque o condomínio é igual a cidade. É briga por causa da água, por causa da luz, por causa do uso do espaço comum, porque o cara estacionou na vaga errada, porque o cara botou o lixo onde não podia. É uma cidade, é um condomíniozinho em miniatura. E quando a galera não quer debater, o cara se isola e começa a falar mal de todo mundo, que é igual condomínio. Sempre tem aquele vizinho chato pra um caralho. Esse é o caminho mais fácil, entendeu, Marcão? Eu vejo isso na cidade. Eu faço uma audiência pública para discutir o aumento do IPTU. Qual que é a solução pra gente acabar com isso? Não vai muita gente, mas se eu colocar numa discussão, num grupo, vai ter muita gente, mas o cara às vezes não quer passar daquilo ali, ele não, às vezes é até falta de fé na política. Ele vai falar, não vou me envolver não, eu prefiro dar só minha opinião aqui, mas se você não tiver ali, né, não vai ter um movimento que chama a atenção, por exemplo, dos colegas vereadores. Eu falo isso muito. Falo, ó, gente, por que, por exemplo, geralmente os servidores públicos são muito organizados, né? Sim. Aí você pega lá, por exemplo, hoje, nós tivemos uma votação de pautas dos auditores fiscais de Goiânia e dos agentes comunitários, de saúde, de endemias. Eles lotam as galerias, não tem ninguém que tem coragem de ir contra eles. Sabe? Eu falo isso muito para determinados segmentos. Falo, gente, enche a galeria. O pessoal da feira hippie bota para moer ali dentro. Exato. Então, assim, querendo ou não, o Brasil é feito disso, né? De, assim, da mobilização que mostra força, que convence os representantes. Enquanto não forem os representantes ideais, vai ter que ser assim, né? Organizando segmentos, a própria comunidade. O exemplo do caso da Castelo Branco, né? Que foi que os representantes tiveram ali, tiveram oportunidade de fala, de discussão. Isso faz parte, eu acho que é legítimo, né? Agora, eu acho bacana que você citou uma frase que enquanto não tivermos representantes ideais, mas quando a gente não tiver a sociedade ideal também, cara, elas por elas, porque um é reflexo do outro, não tem como, cara. Concordo. Agora, então, vamos lá, bicho, a gente tá aí fechando 2022, né, o ano que foi punk pra caramba pra todo mundo. Acho que em 2022, quem não ficou um pouco depressivo, um pouco alcoólatra, não entendeu o rolê, porque o ano foi muito pesado, foi tenso pra caramba. Mas, cara, 23 pra gente já começou, pra quem tá na política, né? Você tem o seu mandato pra
tocar adiante. 2024 é um pulinho para a próxima eleição, para quem está de fato aí pensando em projeto político. E Goiânia, que é aqui nosso quintal, é um cenário hoje completamente aberto, né? Não tem tendência, não tem caminho mais fácil para ninguém. Como é que você está analisando esse cenário, cara, de Goiânia para a eleição de 2024? Lembrando que a nossa de 2020 foi meio estranha pra caramba, por conta do falecimento do Maguito e tudo mais. E depois de um 2022 que foi tiro, porrada e bomba. Como é que você vê Goiânia caminhando aí nesse último ano e meio de mandato, praticamente até a próxima eleição? Marcão, eu sempre encaro eleição como uma oportunidade, sabe? Eu acho que é a oportunidade de passar a cidade a limpo. E nós vamos ter também a oportunidade de falar como cidadão, olha, e aí, o que nós vamos fazer, por exemplo, para resolver o problema do transporte coletivo? Nossa que senhora. é, né, uma novela mexicana aqui em Goiânia. E o problema da coleta, e o problema da Comurg, e o problema de gestão, e o problema do serviço público, do IPTU, sabe? Eu acho que tudo, esse é o momento que a gente se volta para Goiânia para poder discutir os problemas. Para mim, só vai despontar o representante que tiver as melhores propostas, né? Tendo em vista que na eleição municipal não costuma ter essa influência tão grande da nacional, né? Uhum. A gente vê, assim, os presidentes da república não influenciaram Sim. tanto nas eleições aqui. Não, aqui o cara tem que defender a rua dele, né? Exato, e isso é um ponto positivo, né? Assim, pelo menos nós vamos ter do próximo prefeito ou prefeita um compromisso maior com esses problemas. E eu quero ser o primeiro a cobrar, como cidadão e com fé em Deus como parlamentar. Né? Então, assim, eu encaro muito isso, apesar de concordar com você que não tem nomes favoritos, né? Tem muitos nomes colocados, tem muita gente competente. Eu acho que vai depender dessa reta final. Vamos ver quem melhor se posiciona, vamos Você ver... acha que esse ano é o ano de fato, consolidar quem serão os players de 2024? Exatamente. Quem vai aparecer com força, né? Porque tem muita gente, cara. Tem muitos. Nossa. Tem alguns com recal maior, né, de Sim. ter disputado outras eleições. Eu cito aí o nome do Vanderlan, por exemplo, que vai sair na frente nas pesquisas, sem dúvida. Tem outros novos players aí que eu acho que também tem muita força, justamente porque a cidade já quer apostar numa coisa nova, né? Uhum. O próprio prefeito vai fazer de tudo para chegar com chance de entrar nessa disputa, né? A gente está vendo movimento aí de grandes investimentos, inauguração de obra, coisa que já é clichê aqui em Goiânia também, nessa reta final, né? Vamos ver se a sociedade vai saber fazer a leitura. Na minha leitura, o brabo pro prefeito de tentar usar essa mesma tônica é que ele vai ser sempre comparado com o Íris, né? Que era o cara das grandes obras. E você montar uma marca pessoal vai ser complicado. Inclusive o Rogério tá devendo vir aqui no programa para explicar o que ele tá fazendo também, porque a galera tá querendo saber. Importante, querendo saber. E do grupo de vocês, qual é a visão? Porque eu acho que vocês têm um grupo, e você já falou que o grupo de vocês tem sonhos aí concretos e reais e factíveis, vocês estão pensando, porque hoje você está no PSD. Isso. O PSD provavelmente lança o Vanderlan, como é que tá essa dinâmica aí? Você pensa em ser candidato a prefeito, até alguém do grupo? Marcão, a prioridade é renovar o nosso mandato, justamente por estar num cenário indefinido, né? Eu acho que eu vou poder contribuir lá na Câmara. E de uma forma geral, eu acho que vai depender muito desse próximo ano, como você bem lembrou, de quem melhor se posiciona e também desse jogo partidário, né? Uhum. Tem muitos partidos que não bateram a cláusula de barreira. Sim. Vai ter muitas fusões, né? Vamos ver para que lado, por exemplo, que o governo do Caiado vai direcionar, se vai lançar candidaturas ou se não, né? Se vai apoiar o próprio prefeito, como é que vai ser essa costura do mundo político? Que aí a gente vai saber, assim, como melhor se portar, sabe? Eu acho que depende muito disso. Depende, inclusive, dos próximos meses na Câmara, né? Das pautas positivas que eu tenho brigado, uma delas em placa, e a gente tem uma melhor projeção. Né? Então, assim, depende muito desses próximos meses e principalmente dessa costura do mundo político para a gente entender. E um outro ponto que eu acho que vai fazer muita diferença é amadurecer na sociedade goianiense o que ela quer para o próximo prefeito ou prefeita, sabe? Tem eleições que tem os temas, né? Eu acho que o tema maior dessa eleição vai ser... Tem tempo que eu tô apostando nessa pauta da geração de emprego. E acho que vai chegar, justamente porque nós estamos falando de crise econômica, né? De um cenário aí incerto. Pode ser uma grande pauta para a próxima, pode ser, por exemplo, a questão da mobilidade, que não é só construir viaduto, né? Sim. Precisa de uma solução mais bem organizada. Então,
Vamos parar para fazer essa leitura. Eu acho que quem apresentar isso que o povo quer vai sair na frente. Eu acho bacana essa sua fala, Lucas, porque assim, para quem tá nos vendo e tá acostumado a pensar em eleição só no mês da eleição, fala, caralho, mas é isso mesmo, o cara tá pensando em 2024 e olha o tanto de coisa que ele tem que fazer. É assim que funciona, viu, gente? Quem disputa a eleição, quem tem projeto político, tem que pensar isso. O cara tá pensando como é que ele vai trabalhar o ano que vem inteirinho, para lá no 24 pensar se vai ser, se não vai ser, se tá fácil, se não tá fácil. Isso é fazer política. Porque, por exemplo, se o Lucas apresentar um projeto agora, a depender da complexidade, esse projeto vai se arrastar até o ano que vem e vai depender do cenário, dos humores da galera. Agora imagine nível federal. Né? Tem deputado que apresenta projeto que depois que ele saiu 2 mandatos, vão votar o projeto do cara, bicho. Que vão liberar verba pro negócio que ele propôs. Então a política tem das suas idiosincrasias, né? Tem dos seus prazos próprios. Eu concordo muito com você. Primeiro ponto é que tá aberto mesmo, não tem favorito por enquanto, e que de fato, quem conseguir melhor trabalhar 2023, né? Quem conseguir aparecer de uma maneira que tem aderência ao que o público quer, ao que o eleitor quer para 2024, vai sair na frente. Pensando no sair na frente, como é que tá o seu mandato agora, já pensando no seu projeto de 24? Você tá com algum canal de comunicação na web? Como é que o povo tem essa condição de acompanhar você? Eu já te acompanho há bastante tempo, você sempre teve uma comunicação muito fluida na internet, sempre usou muito bem as redes sociais. Calma. Mas como é que o mandato seu tá trabalhando em relação a isso, Lucas? Eu quero até aprimorar esses canais, né? Fazer mais consulta popular, via mesmo as redes sociais, ou até audiência pública digital, ou encontros pessoais. Tem feito muitas pequenas visitas, né, em regiões, em segmentos. O esporte, por exemplo, é uma bandeira que eu carrego há muitos anos e tem contato quase que semanal com todas as entidades que fazem isso, que pedem política pública para isso. Meu mandato sempre foi esse mix de fazer uma política moderna, defender pautas inovadoras, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado aquela política do bairrismo, sabe? Uhum. Da visita, do diálogo, de ouvir, de fazer reunião, de atender muito pedido pessoalmente. Então, o meio período meu na Câmara é de atender demanda pessoalmente, o resto é de comunicar pelos outros meios, sabe? Mas eu também reconheço que eu preciso avançar muito nisso, sabe? Melhorar muito essa comunicação e poder chegar em pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Eu acho que esse é o maior desafio do político, né? Uhum. Mostrar o que eu tô fazendo, pedir opinião, ir pelo caminho certo, sabe? O tá fazendo o que é justamente para isso, é para mostrar o que vocês estão fazendo, porque cansei de ouvir já na sala de aula com os meus alunos, em botecos, amigos, cara, esses caras não fazem nada, esses caras não estão fazendo nada, o político não faz nada, só lá vai ganhar uma fortuna, como se de fato o salário do vereador fosse uma fortuna, né? Mas a falta de compreensão da galera por não saber o que vocês fazem gera esse imbróglio todo e afasta o pessoal. Por isso o programa existe para isso. O nosso foco é trazer para casa das pessoas representantes que estão eleitos, que não estão eleitos, mas que têm projeto, para eles entenderem, para perceberem também as dificuldades, né? Porque o cara fala assim, igual a gente comentou no bloco passado, o cara vai lá e promete que vai mundos e fundos e não faz nada. E o cara fala assim, mentiu pra mim. Não, mentiu porque você deixou, porque não dá pra fazer, bicho. Semana após semana vem vereador aqui, vem deputado e fala, irmão, o processo é tenso, pra aprovar uma lei é uma luta, cara. E a pauta, quando é mais complexa, como essa que você trouxe da cannabis medicinal, cara, isso ainda tem muito pano pra manga, tem muita coisa pra rodar. Você tem contato lá em Brasília com alguém? A bancada goiana agora vai levar isso adiante pra tentar alavancar isso em Brasília? Porque eu acho que Brasília é mais complicado ainda, porque a bancada mais conservadora lá parece que ainda cresceu mais um bocado, né? Isso. E por outro lado também eu tenho visto já muita gente se interessando pelo tema, isso é bom. Eu pretendo fazer visita a todos os novos deputados federais, ao novo senador, para poder me colocar à disposição, para poder apresentar, por exemplo, os players nacionais que já estão no Congresso para dialogar com eles, levar as associações, os médicos, a universidade, sabe? Colocar eles nesse diálogo direto também, para, por exemplo, quando colocarem o 399 na pauta, que todos se unam ali para votarem
de acordo com a causa, né? Para a gente ter a maioria dos 513 e passar essa matéria, para ela ir para o Senado, para recomeçar esse trabalho. E antes disso, a gente sabe que lá nos bastidores tem que ter uma grande pressão dos próprios parlamentares para ele entrar na pauta. Sim. No colegiado de líderes, que é ali onde definem qual que o que vão discutir na semana, por exemplo. Né? Se tiver uma boa mobilização, acho que é possível. Se o próximo governo, por exemplo, mostrar também o sinal verde, pode ser que ande ainda com mais facilidade, sabe? Eu acho que o debate está evoluindo com rapidez. Eu tenho visto já muitos canais de comunicação discutindo isso. Tô animado, sabe? Bacana. Não tá no ponto ideal, mas está crescendo. E é o que eu acho, já voltando também na sua pergunta inicial, é o que a Câmara tem que fazer. Eu acho que a Câmara tem que ouvir mais a cidade para desfazer esse filme queimado que a Câmara tem hoje, né? O vereador só discute interesse particular, aumento de carga, aumento de vaga, aumento, que foi o que discutiram esse ano. Mesmo que eu tivesse contrário, infelizmente a Câmara se voltou para o próprio umbigo e não ouviu a sociedade. E eu ainda brincava, falava, gente, nós estamos discutindo aqui, por exemplo, trocar o nome de uma grande avenida. Nada contra uma homenagem ao Íris, que foi o maior estadista. Mas vamos pôr numa nova avenida, Castelo Branco já está consolidada, né? Então esse tipo de discussão está travando a pauta ao invés da gente focar no problema. A gente perdeu lá uma semana nessa discussão. E eu lembrei, falei, olha, com uma semana a gente teria votado todos os projetos da nova área azul, por exemplo, do estacionamento urbano, que esse recurso do meio digital, daquela nova área azul que estão pensando já há um tempo, poderia ser diretamente investido no transporte. Comprar novos ônibus. Então, a gente entregaria muito mais para Goiânia se tivesse esse tete-a-tete com a comunidade. E trabalhar com mais qualidade também, né, Lucas? Eu acho que às vezes os caras falam, não faz nada. Faz, só que às vezes faz muita cagada também e não foca no que tem que focar. Cara, a gente tá chegando no final do programa. Esse é um programa, né, até especial, porque nós estamos na semana do Natal. Então aí quero aproveitar essa pauta natalina, porque de fato, quando você fala que vai trabalhar por emprego e tem a ver com renda, tem a ver com uma série de outras variáveis que mexem com a qualidade de vida das pessoas. Então achei bacana você ter vindo, porque acho que a gente conseguiu trabalhar aqui um programa muito claro, muito direto, sobre questões que vão impactar na vida da sociedade de maneira completa e direta, e que no Natal acaba que ficam mais expostas, né? Que a gente começa a ver mais gente pedindo coisa na rua, pessoas pensando, cara, eu queria tanto dar um brinquedo pro meu filho, ou por isso ter comida para dar pra minha família no Natal, que é uma época que a gente fica mais sensibilizado. Como é que você enxerga o Natal de 2022 e o que você espera para o Natal de 2023, Lucas? Marcão, acho que é um Natal de reflexão, né? Todo mundo vai ter o que refletir, vai ter o que pensar em melhorar. Acho que é um Natal da gente fazer muitas metas para o próximo ano, né? Como a gente faz já todo ano, mas fazer questão de cumpri-las. E eu acho que a principal dela é voltar nosso país para o eixo, sabe? Vamos aceitar a diferença, vamos dialogar, vamos ouvir. Eu acho que é um Natal de reflexão e espero que o próximo Natal já seja um Natal de colheita, né? Do que a gente vem plantando, que a gente vai plantar no próximo ano, para melhorar nossas vidas. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Vamos viver o agora, sabe? Vamos parar de esticar demais a corda e deixar sempre para o próximo fim de semana, para a próxima ida. Eu acho que tá num momento de reflexão para 2023 de realização e daí por diante. Vamos lá então, vamos pro momento lúdico do programa. Tá fazendo o quê? Se você pudesse fazer um pedido pro Papai Noel, caso ele exista, não sei se ele existe não, viu? Meu filho, se você tiver assistido, ele existe sim. Porque o Benjamin acredita ainda, já tem 4 anos. O que você pediria, cara? Cara, um pedido só, pô. Eu pediria para acabar com a fome no Brasil, Marcão. São mais de 30 milhões de pessoas em segurança alimentar, né? E eu vou pegar uma carona aqui e eu pediria que a gente parasse de ser egoísta e começasse a pedir assim, ó, pelo coletivo. Porque a gente vive no coletivo. Política só é feita no coletivo. Enquanto a gente estiver pensando só no nosso umbigo, a gente não melhora enquanto sociedade. Nossa. Lucas Quitão, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso Tá Fazendo o Quê? Tenho certeza que você virá novamente aqui, porque afinal de contas nós estamos no pé. Quem não vem aqui é porque não tem o que mostrar. Quem tem, vem aqui e bate um papo com a gente cara a cara. Tá ok? Irmão, brigadão. Brindezinho maroto do Tá Fazendo o Quê? Obrigado.